de tudo, sob outro aspecto. Porque, conquanto mais adiante ali se mencione que Pradana se funde na divindade, como todas as coisas, para ficar tão somente o uno absoluto, durante o Pralaya, é aquele considerado como finito e imortal. Eis a tradução literal. 1. Espírito Brahma Pradânica, aquilo era, e o comentarista interpreta a palavra composta como um substantivo, e não como um derivado que se empregou à guisa de atributo, isto é, como algo unido a Pradana. Deve-se ainda ter presente que o sistema purânico é dualista, e não evolucionista, e que a esse respeito muita coisa mais se encontrará, do ponto de vista esotérico, no sistema Sankhya, e mesmo no Mainavadharma Shastra, por muito que este último difira do primeiro. Assim, Pradana, inclusive nos Puranas, é um aspecto de Parabrahma, não uma evolução, e deve ser idêntico a mu com acento circunflexo lá Prakriti Vedantina. Prakriti, em seu estado primário, é a Akasha, diz um sábio vedantino 539. É quase a natureza abstrata. O Akasha, portanto, é Pradana sobre outra forma, e como tal não pode ser o éter, o agente sempre invisível, que a própria ciência física corteja. Não é tampouco a luz astral. É, como já dissemos, o número do sétuplo Prakriti. 538 Wilson, I, 23-24. 539 Fiviars of Theosophy, Pag. 169. 476. Diferenciado 540. A sempre imaculada mãe do filho que não tem pai que se torna pai no plano manifestado inferior. Pois Maat é o primeiro produto de Pradana ou Akasha, e Mat, a inteligência universal, cuja propriedade característica é Buddhi. Outro não é senão o Logos, dando-se-lhe os nomes de Svara, Brahma, Bhava etc. 541. Em resumo, é o Criador ou a mente divina em sua função criadora, a causa de todas as coisas. É o primogênito. Dizem os Puranas que a Terra e Mat são as fronteiras externa e interna do universo, ou, em nossa linguagem, os polos positivo e negativo da natureza dual, abstrata e concreta, e acrescentam, deste modo, assim como as 7 formas, princípios, de Prakriti foram contadas de Maat para a Terra, assim, no período da dissolução elemental, Pratyahara, aqueles 7 voltam a entrar sucessivamente uns nos outros. O ovo de Brahma, Sarva, Manala, se dissolve com suas 7 zonas, Dvipa, 7 oceanos, 7 regiões etc. 542. São estas as razões por que os ocultistas não podem dar ao Akasha o nome de luz astral ou de éter. A sentença na casa de meu pai há muitas moradas pode ser comparada ao provérbio ocultista em casa de nossa mãe há 540. Na filosofia Sankhya, os 7 prakritis ou produções produtivas são Mat, Ankara e os 5 Tamatras. Veja-se Sankhya Karika 3, e o respectivo comentário. 541. Veja-se Linga Purana, seção 1ª, LXX, 12 seguintes, e Vayu Purana, capitão 4, mas, sobretudo o primeiro Purana, seção 1ª, 8, 67 e 74. 542 Vishnu Purana, livro Vi, capitão Vi. Não há por que dizê-lo aos hindus, que sabem de cor os seus Puranas, mas é útil recordar aos nossos orientalistas, e aos ocidentais que consideram como autoridades as traduções de Wilson, que na tradução inglesa do Vishnu Purana ele incorreu em contradições e erros crassos. Neste assunto dos 7 prakritis ou das 7 zonas do ovo de Brahma, por exemplo, há 2 versões em completa divergência. No Vol. I. Pag. 40. Disse que o ovo é revestido exteriormente de 7 invólucros. Wilson interpreta assim, por água, ar, fogo, éter e ankara, embora não exista a última palavra nos textos sânscritos. E no Vol. V. Pag. 198, do mesmo Purana, se vê escrito, desta maneira foram as 7 formas da natureza, Prakriti, contadas de Maat para a terra. Ponto de interrogação. Entre Maat uma Abudi e água etc. A diferença é demasiado grande. 477. 7 moradas ou planos, o inferior dos quais, a luz astral, está acima e ao redor do nosso. Os elementos, sejam simples ou compostos, não podem ter permanecido sempre os mesmos desde o começo da evolução de nossa cadeia. No universo, todas as coisas progridem constantemente durante o grande ciclo, e nos ciclos menores passam sem cessar por fases ascendentes e descendentes. A natureza jamais permanece estacionária durante o Manvantara, não se limita a ser, mas está continuamente vindo a ser. 543. A vida mineral, vegetal e animal não para de adaptar seus organismos aos elementos predominantes na ocasião,
e por isso aqueles elementos eram então apropriados para ela, como são agora para a vida da humanidade presente. Só no decorrer da próxima ronda, a quinta, é que o quinto elemento, o éter, o corpo grosseiro do Akasha, se assim podemos qualificá-lo, tornando-se uma coisa familiar da natureza para todos os homens, como para nós é o ar. Atualmente, deixará de ser o agente hipotético de tantas coisas, como hoje é considerado. E só durante aquela ronda serão suscetíveis de completa expansão os sentidos mais elevados, a cujo desenvolvimento e evolução o Akasha preside. Na ronda atual, conforme já tivemos oportunidade de dizer, e quando chegar o momento adequado, é possível que o mundo venha a familiarizar-se com o conhecimento parcial da permeabilidade, esta característica da matéria que deverá desenvolver-se ao mesmo tempo que o sexto sentido. Mas, com o elemento seguinte a ser acrescentado aos nossos recursos durante a próxima ronda, a permeabilidade se tornará uma característica tão manifesta da matéria que as 543 também assim é para o grande metafísico Hegel. Para ele a natureza é um perpétuo vir a ser. Este é um conceito puramente esotérico. A criação ou origem, no sentido cristão da palavra, é absolutamente inconcebível. Como diz aquele pensador, Deus, o Espírito Universal, faz-se objetivo como natureza, para dela emergir em seguida. 478. Formas mais densas desta ronda hão de parecer, as percepções do homem, como um simples obstáculo comparável a um nevoeiro espesso dos nossos tempos. E agora voltemos ao ciclo de vida. Sem entrar na descrição minuciosa das vidas superiores, vamos concentrar a nossa atenção nos seres terrenos e na própria Terra. Esta última, segundo os ensinamentos, foi construída para a primeira ronda pelos devoradores, que desintegram e diferenciam os germes de outras vidas nos elementos, e é de supor que o façam de modo semelhante ao dos aeróbios, no estado presente do mundo, quando minam e desorganizam a estrutura química de um organismo, transformando a matéria animal e dando nascimento a substâncias de constituição variável. O ocultismo repugna, assim, a chamada idade azoica da ciência, mostrando que em tempo algum deixou de existir vida sobre a Terra. Onde quer que haja um átomo de matéria, uma partícula ou molécula, ainda que em estado supergasoso, aí existe vida, latente ou inconsciente que seja. Tudo o que deixa o estado lá entra na vida ativa, e é traído ao torvelinho do movimento, o dissolvente alquímico da vida. Espírito e matéria são dois aspectos do uno, que não é nem espírito nem matéria, sendo ambos a vida absoluta, latente. O espírito é a primeira diferenciação do e no espaço, e a matéria é a primeira diferenciação do espírito. O que não é com acento circunflexo nem espírito nem matéria é aquilo, a causa sem causa do espírito e da 479. Matéria, que são a causa do cosmos. E aquilo, nós chamamos a vida ou não sopro intracósmico. 544. Repetimos, os semelhantes devem produzir os semelhantes. A vida absoluta não pode produzir um átomo inorgânico, seja simples ou complexo. E ainda, no estado lá existe a vida, exatamente do mesmo modo que o homem imerso em profundo sono cataléptico continua um ser vivente, embora com todas as aparências de um cadáver. Quando os devoradores, em que os homens de ciência, se assim o preferirem, poderão ver, com alguma dose de razão, átomos da névoa de fogo, ao que nada objetarão os ocultistas, quando os devoradores, dizíamos, diferenciam os átomos de fogo, por um processo especial de segmentação. Estes últimos se convertem em germes de vida, que se aglutinam de acordo com as leis da coesão e da afinidade. Então os germes de vida produzem vidas de outra espécie, que atuam na estrutura de nossos globos. Assim, o globo, na primeira ronda, tendo sido construído pelas primitivas vidas de fogo, isto é, tendo sido formado como esfera, não possuía solidez nem qualidades, salvo um resplendor frio, sem forma, sem cor, e só no final da primeira ronda é que veio a desenvolver um elemento, o qual, de ciência simples, e por assim dizer, inorgânica, se converteu agora, em nossa ronda, no fogo que nós conhecemos em todo o sistema. A Terra estava em seu primeiro RU com acento circunflexo pá, cuja essência é o princípio akáshico chamado, a que hoje se dá o nome de luz astral, erroneamente, aliás, e que Lipaslev chama imaginação da natureza, evitando provavelmente o verdadeiro nome. 544 Livro de Dzyan, com 3, Pag. 18. 480. A respeito da luz astral, diz o mesmo Lipaslev em seu prefácio a Historia Magi. É por meio desta força que todos os centros nervosos se comunicam secretamente entre si,
dela nascem a simpatia e a antipatia, dela provém os nossos sonhos, e é ela que provoca os fenômenos da segunda vista e das visões extranaturais. A luz astral, operando sob impulso de vontades poderosas, destrói, coagula, separa, quebra e reúne todas as coisas. Deus a criou no dia em que disse, Fiat Lux. É dirigida pelos egrégoras, isto é, os chefes das almas, que são os espíritos da energia e da ação 545. Elipas Levi devia ter acrescentado que a luz astral, ou substância primordial, se é dela realmente que se trata, corresponde ao que, sob o nome de luz, lux, e segundo a explicação esotérica, é o corpo daqueles mesmos espíritos e sua própria essência. Nossa luz física é a manifestação em nosso plano e a radiação refletida da luz divina que emana do corpo coletivo daqueles que são chamados as luzes e as chamas. Mas nenhum outro cabalista jamais demonstrou tanto engenho e eloquência, como Elipas Levi, para amontoar contradição sobre contradição e acumular paradoxo sobre paradoxo, em uma mesma frase. Ele conduz o leitor através dos mais encantadores vales, para depois abandoná-lo sobre um rochedo estéril e deserto. Diz o comentário. 545 pág. 19. 481. É por meio das radiações dos 7 corpos das 7 ordens de Dhyanis que nascem as 7 quantidades distintas, elementos, cujo movimento e união harmoniosa produzem o universo manifestado da matéria. A segunda ronda traz a manifestação do segundo elemento, o ar, que asseguraria a vida contínua a quem o usasse em estado de pureza. Na Europa, somente 2 ocultistas o descobriram e dele fizeram, em parte, aplicação prática, embora sua composição sempre fosse conhecida entre os mais altos iniciados orientais. O ozônio dos químicos modernos é veneno, se comparado com o verdadeiro dissolvente universal, e deste nunca se poderia cogitar, se não existisse na natureza. A partir da segunda ronda, a Terra, até então um feto na matriz do espaço, principiou sua existência real. Já havia ela desenvolvido a vida individual senciente, seu segundo princípio. O segundo princípio corresponde ao sexto. O segundo é vida contínua, o outro, a vida temporal. A terceira ronda desenvolveu o terceiro elemento, a água, e a quarta transformou o fluido gasoso e a forma plástica do nosso globo na esfera material grosseira, revestida de uma crosta dura, em que hoje vivemos. BH com acento circunflexo me havia adquirido seu quarto princípio. Pode-se objetar que assim não foi observada a lei de analogia, em que tanto vimos insistindo. Puro engano. Só no fim do Manvantara, 482, depois da sétima ronda, é que a Terra, ao contrário do homem, alcançará a sua verdadeira e definitiva forma, o seu corpo concha. Tinha razão Eugênio Filaletos, quando afirmava aos seus leitores, sob a sua palavra de honra, que ninguém ainda vira a Terra, isto é, a matéria, em sua forma essencial. O nosso globo, até agora, se acha no estado câmaro com acento circunflexo pico, o do corpo astral de desejos do Ankara, o cego egotismo, a produção de Mahati no plano inferior. Não é a matéria, constituída de moléculas, e muito menos o corpo humano, SHU com acento circunflexo Lacharira, que é o mais grosseiro de todos os nossos princípios. Esta qualificação corresponde, na realidade, ao princípio médio, o verdadeiro centro animal, sendo o nosso corpo apenas o seu invólucro, o agente e instrumento irresponsável, por cujo intermédio se manifesta a besta que está em cada um de nós. Todo teósofo intelectual compreenderá o que queremos dizer. Assim, a ideia de que o tabernáculo humano é construído por vidas inumeráveis, exatamente como foi a crosta rochosa de nossa terra, em nada repugna aos verdadeiros místicos. E a ciência não tem como objetar o ensinamento, porque, se o microscópio não pode jamais descobrir o último átomo vivo ou a última expressão da vida, tal circunstância não basta para refugar a doutrina. C. Ensina a ciência que nos organismos do homem e do animal, tanto vivos como mortos, formigam centenas de bactérias de espécies as mais diversas, que somos ameaçados externamente cada vez que respiramos, com a invasão de micróbios, e internamente por leucomainas, aeróbios, anaeróbios e muita coisa mais. Mas a ciência ainda não foi ao ponto de afirmar, como faz a doutrina oculta, que os nossos corpos, assim como os dos animais, as plantas e as pedras, são 483 inteiramente formados de semelhantes seres, os quais, com exceção de suas espécies maiores, não podem ser observados pelo microscópio. No que se refere à parte puramente animal e material do homem, a
Ciência está a caminho de descobertas que irão corroborar plenamente essa teoria. A química e a fisiologia são os dois grandes magos do futuro, destinados a abrir os olhos da humanidade para as grandes verdades físicas. Cada dia que passa mais se demonstra a identidade entre o animal e o homem físico, entre a planta e o homem, entre o réptil e a sua fauna, a rocha e o homem, pois que há identidade entre os componentes físicos e químicos de todos os seres. A ciência química pode muito bem concluir que não existe diferença alguma entre a matéria de que se compõe o boi e a que forma o homem. Mas a doutrina oculta é muito mais explícita. Diz ela, não só a composição química é a mesma, senão que as mesmas vidas invisíveis infinitas e mais formam os átomos dos corpos da montanha e da margarida, do homem e da formiga, do elefante e da árvore que o abriga do sol. Toda partícula, chamem-na orgânica ou inorgânica, é uma vida. Todo átomo ou molécula no universo dá ao mesmo tempo a vida e a morte às formas, pois constrói, mediante agregação, os universos e os efêmeros veículos destinados a acolher as almas que transmigram, assim como destrói e muda eternamente as formas, despedindo as almas de suas habitações provisórias. Cria, mata, gera e extermina, traz à existência e aniquila este mistério dos mistérios, que é o corpo vivente do homem, do animal ou da planta, em cada instante no tempo e no espaço, engendra igualmente a vida e a morte, a beleza e a fealdade, o bem e o mal, e ainda as sensações agradáveis e desagradáveis, as benéficas e as maléficas. 484 é aquela vida misteriosa, representada coletivamente por miríades incontáveis de vidas, que segue, em seu próprio caminho, a lei do atavismo, até aqui incompreensível, que reproduz os traços de família, como também os que encontra impressos na aura dos geradores de cada ser humano futuro. Um mistério, em suma, ao qual dispensaremos maior atenção em outra parte. Podemos, por enquanto, dar um exemplo, a título de ilustração. A ciência moderna começa a descobrir que a ptomaína, o alcaloide venenoso gerado pela matéria em decomposição e pelos cadáveres, e uma vida, também, extraído com a ajuda do éter volátil, produz um aroma tão penetrante como o da flor de laranjeira mais louça, mas que, privado de oxigênio, esse mesmo alcaloide ora deixa evolar-se o mais agradável dos perfumes, que lembra o das flores mais delicadas, ora exala o mais repulsivo e nauseante dos odores. Suspeita-se que aquelas flores devem a ptomaína o seu agradável aroma. A essência venenosa de certos fungos é quase idêntica à peçonha da cobra da Índia, a mais mortífera das serpentes. Os sábios franceses Arnaud, Peltier e Villiers encontraram na saliva de homens vivos um alcaloide venenoso igual ao expelido pelo sapo, a salamandra, a cobra e o trigonocéfalo de Portugal. Provado está que um veneno dos mais letais, chame-se ptomaína, leucomaína ou alcaloide, é gerado pelos homens, animais e plantas vivas. Peltier também descobriu na carne fresca e nos miolos do boi um alcaloide veneno, que ele denominou xantocreatinina, semelhante à substância extraída da saliva venenosa dos répteis. Supõe-se que os tecidos musculares, os mais ativos dos órgãos da economia animal, sejam os geradores ou fatores de venenos que têm a mesma importância que o ácido carbônico e a ureia nas funções da vida, e são os produtos finais da combustão interna. E, muito embora não esteja ainda de todo positivado que os venenos possam ser gerados 485 pelo sistema animal dos seres vivos, sem a participação e a intervenção dos micróbios, é indubitável que o animal produz substâncias venenosas em seu estado fisiológico, isto é, durante a vida. Tendo assim descoberto os efeitos, resta à ciência remontar às causas primárias. Não poderá jamais encontrá-las sem o auxílio das ciências antigas, a alquimia, a física e a química ocultas. Quanto a nós, sabemos que toda alteração fisiológica, além dos fenômenos patológicos ou enfermidades, sem falar na própria vida, ou melhor, nos fenômenos objetivos da vida, provocados por certas condições e modificações nos tecidos do corpo, que permitem ou obrigam a ação vital nesse último traço, sabemos que tudo isso se deve àqueles criadores e destruidores invisíveis, aos quais se dá o nome tão vago e genérico de micróbios. Poder-se-ia imaginar que essas vidas ígneas e os micróbios da ciência são a mesma coisa. Não são. As vidas ígneas constituem a sétima e a mais elevada subdivisão do plano da matéria 546, e correspondem, no indivíduo, à vida una do universo. Ainda que, unicamente nesse plano da matéria, os micróbios da ciência estão na primeira e mais baixa subdivisão do segundo plano,
o do paramaterial ou vida. O corpo físico do homem sofre uma completa mudança de estrutura a cada 7 anos, e a sua destruição e conservação devem-se às funções alternadas das vidas ígneas, como destruidores e construtores. São construtores sacrificando-se elas próprias, sob a forma de vitalidade, para conter a influência destruidora dos micróbios, e, proporcionando a estes o necessário, obrigam-nos, mediante esse freio, a construírem o corpo material e suas células. São destruidores quando o freio desaparece, e os micróbios, carentes da energia vital para construir, são deixados. 546 O plano da substância física. 486 Em liberdade se convertem em agentes de destruição. Assim, durante a primeira metade da vida do homem, ou seja, nos 5 primeiros períodos de 7 anos, estão as vidas ígneas indiretamente ocupadas na construção do corpo material do homem. A vida percorre a curva ascendente, com a sua força utilizada para construir e fazer crescer. Passado esse período, principia a idade da retrocessão, esgotando-se a energia no trabalho das vidas ígneas, inicia-se a obra da destruição e da decadência. Pode ver-se aqui uma analogia com os acontecimentos cósmicos da descida do espírito na matéria, durante a primeira metade de um Manvantara, assim planetário como humano, e sua ascensão na segunda metade, a expensas da matéria. Tais considerações são aplicáveis somente ao plano da matéria, mas a influência restritiva das vidas ígneas na ínfima subdivisão do segundo plano, os micróbios, encontra a confirmação no fato, descrito na teoria de Pasteur, de que as células dos órgãos, quando lhes falta o oxigênio suficiente, se adaptam a esta situação e fabricam fermentos, os quais, absorvendo o oxigênio das substâncias com que entram em contato, as destroem. Deste modo começa o processo de destruição pela célula que priva sua vizinha da fonte de vitalidade, quando é insuficiente a provisão, e a ruína, uma vez iniciada, segue em progressão constante. Experimentadores como Pasteur são os melhores amigos dos destruidores, auxiliando-os, e seriam os piores inimigos dos construtores se estes últimos não fossem ao mesmo tempo destruidores. Seja como for, uma coisa é certa: o conhecimento das causas primárias e da essência última de cada elemento, de suas vidas, suas funções, propriedades e condições de alteração, constitui a base da magia. Paracelso foi, durante os últimos séculos da era cristã, talvez o único 487 ocultista da Europa que estava a par desse mistério. Se mão criminosa ele não houvesse posto termo à vida, antes do tempo que a natureza lhe assinara, a magia fisiológica teria muito menos segredos para o mundo civilizado do que os tem agora. Mas, poder-se-á perguntar, que tem a ver a lua com tudo isso? Que relação tem o peixe, o pecado, e soma, a lua, da frase apocalíptica da estância, com os micróbios da vida? Com os micróbios, nada, exceto que estes se servem do tabernáculo de barro preparado para eles, com o homem perfeito e divino, tudo, porque o peixe, o pecado e a lua constituem, unidos, os 3 símbolos do ser imortal. 547 Que estudo que podemos dizer? A autora não tem a pretensão de saber, a respeito desses estranhos símbolos, mais do que o que se pode inferir das religiões esotéricas, ou do mistério, talvez, que existe por trás do Avatar Matsya. Peixe, de Vishnu, do Onis Caldeu, do homem-peixe representado pelo signo imperecível do zodíaco, Pisces, e que o Antigo e o Novo Testamento fazem evocar nas figuras de Josué, filho de Num, o peixe, e Jesus, do alegórico pecado ou queda do espírito na matéria, e da lua, no que se relaciona com os antepassados lunares, os pitris. Por enquanto, talvez convenha lembrar ao leitor que, ao passo que os deuses lunares estavam associados, em todas as mitologias, e particularmente na dos gregos, com os nascimentos, por causa da influência da lua sobre as mulheres e sobre a concepção, o liame real é oculto do nosso satélite com a fecundação é até 547. Nota da tradução francesa, Vol. I. 4. A edição, 1924, pág. 258, um de nossos companheiros, da seção francesa da ST, no curso da revisão que se propôs fazer, juntamente com outro, na primeira edição da tradução francesa da Doutrina Secreta, indicou a Sra. Annie Besant uma retificação para ser levada a efeito nesta obra. A Sra. Besant, no número de outubro de 1905, pags. 167 e 168, da Theosophical Review, aprovou a retificação, manifestando-se nos seguintes termos:
Um distinto correspondente francês me fez observar, a propósito das palavras que terminam a instância 7, parágrafo 5. Graus, e do comentário de HPB na página 284 da terceira edição de T. Secrete Doctrine, que, no tocante à trindade caldeia, Oanes, Sim e Samas, peixe, lua, sol traço, seria conveniente substituir a palavra soma por Samas, e acrescentou ele, isto constitui boa prova de que HPB não compôs nem inventou as instâncias de Dzian, que, na realidade, foram por ela recebidas e interpretadas. 488. Hoje completamente ignorado pela fisiologia, que considera superstições grosseiras todas as práticas populares relacionadas com o assunto. Porque seja inútil discutir o caso em todas as suas minúcias, só de passagem nos detemos aqui para dizer umas breves palavras sobre a simbologia lunar e mostrar que aquela superstição faz parte das mais antigas crenças, inclusive do judaísmo, que é a base do cristianismo. Para os israelitas, a principal função de Jeová era de dar filhos, e o esoterismo da Bíblia, interpretado cabalisticamente, demonstra, sem sombra de dúvida, que o Sanctum Sanctorum do templo não era outra coisa senão o símbolo da matriz. Isso está hoje provado, de modo insofismável, pela leitura numérica da Bíblia em geral e do Gênesis em particular. A ideia, herdaram-na os judeus, certamente dos egípcios e hindus, pois o Sanctum Sanctorum está simbolizado pela Câmara do Rei na Grande Pirâmide. Para maior elucidação do assunto, e ao mesmo tempo salientar a enorme diferença no espírito da interpretação e no significado especial dos aludidos símbolos entre os antigos ocultistas orientais e os cabalistas judeus, encaminhamos o leitor à seção que trata do Sanctum Sanctorum no volume 4. O culto fálico não se desenvolveu senão após a perda das chaves que davam a real significação dos símbolos. Foi o último e o mais fatal desvio do caminho da verdade e do saber divino, para a via lateral da ficção. 548. Alçada à categoria de dogma por obra da falsificação humana e da ambição hierárquica. 548. A senhora Besante conclui a sua comunicação com estas linhas. Assim resumo os diversos reparos que o correspondente me dirigiu sobre este assunto. Os gregos davam o nome de Oanes, o Enunu dos assírios, ao que os egípcios chamavam Tut, o deus da sabedoria, que ensina as artes e as ciências. Ele flutua no caos primordial, é o espírito, o terceiro logos. Sim, é o deus lunar, a sabedoria, chamado Nanar, o resplandecente, andrógeno algumas vezes, e adorado sob o nome de Istar, representa o segundo logos. Samos é deus solar, Adar ou Adra, o fogo perpétuo, inextinguível, o equivalente caldeu do primeiro logos. A substituição de soma por sama seria racional e tornaria inteligível a frase de HPB. Aprovação da senhora Besante. A retificação proposta pareceu-nos útil assinalar e sobretudo inserir aqui. 489. 6. Desde o primeiro nascido 549. O fio que une o vigilante silencioso. A sua sombra torna-se mais e mais forte a cada mutação. 550. A luz do sol da manhã se transformou no esplendor do meio-dia. Esta frase, o fio que une o vigilante silencioso a sua sombra torna-se mais e mais forte a cada mutação, é outro mistério psicológico que encontrará sua explicação nos volumes 3 e 4. Por ora bastará dizer que o vigilante e suas sombras, sendo estas tão numerosas quanto as reencarnações da mônada, não constituem mais que o vigilante, ou divino protótipo, ocupa o degrau superior da escala, a sombra, o inferior. Por outro lado, a mônada de cada ser vivente, a menos que a torpeza moral deste venha a romper o laço, fazendo-o extraviar-se e perder-se na senda lunar, consoante a expressão oculta, é um Dianchuan individual, distinto dos outros, e com uma espécie de individualidade espiritual que lhe é peculiar. Durante um determinado Manvantara, o seu princípio espiritual, Atman, é, naturalmente, uno com o espírito universal único, Paramatman, mas o veículo, Van, que é o seu tabernáculo, Buddhi, faz parte integrante daquela essência dianchuânica. Nisso é que reside o mistério da ubiquidade, a que já nos referimos em páginas anteriores. Meu Pai, que está no céu, e eu somos 551, diz a Escritura Sagrada dos cristãos, e aqui, pelo menos, ela é o eco fiel do ensinamento esotérico. 7. Eis a tua roda atual, diz a chama centelha. Tu és eu mesma, minha imagem e minha sombra. Eu revesti-me de ti, e tu és o meu Van. 552 até 549. O primeiro homem ou homem primitivo. 550. Reencarnação. 551. João, X. 30. 552. Veículo. 490. O dia ser conosco.
quando voltarás a ser eu mesma, e os outros su mesma e eu. Então os construtores, metidos em sua primeira vestimenta, descem à radiante terra, e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. O dia em que a centelha retornará à chama, em que se dará a fusão do homem com o seu Dianchoan, eu mesmo e outros, tu mesmo e eu, como, diz a instância, significa que no Paranirvana, quando o Pralaya tiver reconduzido não só os corpos materiais e psíquicos, mas também os próprios egos espirituais, ao seu princípio original, as humanidades passadas, presentes e até mesmo futuras, assim como todas as coisas, não formarão mais do que uma só unidade. Tudo será reabsorvido pelo grande sopro, ou, em outras palavras, dar-se-á a fusão de tudo em Brahman, ou seja, na unidade divina. Será isso o aniquilamento, como pensam alguns, ou é ateísmo, conforme pretendem outros críticos, os que adoram uma divindade pessoal e creem num paraíso antifilosófico. Nenhuma nem outra coisa será mais que inútil insistir nessa questão de ver um suposto ateísmo no que é espiritualismo no mais alto sentido. Supor que o nirvana é aniquilamento, equivale a considerar também aniquilado um homem que está imerso em profundo sono, sem sonhos, um destes sonos que não deixam a mínima impressão na memória e no cérebro físico. Por si, achar então o eu superior da pessoa adormecida em seu estado original de consciência absoluta. Mas este exemplo corresponde apenas a um aspecto da questão, o mais material, porque reabsorção não é, de maneira alguma, um sono sem sonhos, mas, antes pelo contrário, existência absoluta, uma unidade não condicionada a um estado que a linguagem humana é de todo incapaz de 491 descrever, estado do qual não se pode formar um conceito aproximado ou parecido, senão mediante as visões panorâmicas da alma, através das ideações espirituais da mônada divina. Com a reabsorção, não se perde a individualidade, nem sequer a essência da personalidade, se alguma restar, pois o estado paranirvânico, embora infinito do ponto de vista humano, tem um limite na eternidade. Depois de o haver alcançado, a mônada ressurgirá dali como um ser mais perfeito ainda, num plano muito mais elevado, para recomeçar o seu ciclo de atividade. A mente humana, em seu estado atual de desenvolvimento, pode apenas chegar a estas alturas do pensamento, não pode ir além. Vacila diante das bordas do absoluto e da eternidade incompreensíveis. Os vigilantes reinam sobre os homens durante todo o período do Satya Yuga e dos Yugas menores, até o início da terceira raça raiz, e são sucedidos pelos patriarcas, os heróis e os manes, como nas dinastias egípcias, enumeradas pelos sacerdotes, a Solon, até o rei Menes e os reis humanos de outras nações. Todos foram cuidadosamente anotados. Segundo os simbologistas, essa idade poética e mitológica não passa, naturalmente, de um conto de fadas, mas é de ver que existem, nos anais de todas as nações, crônicas e tradições que falam daquelas dinastias de reis divinos, de deuses que reinaram entre os homens, assim como de seus sucessores, os heróis ou gigantes. E é difícil compreender como seria possível a todos os povos que vivem sob o sol, alguns separados por vastos oceanos, e pertencentes a hemisférios opostos, inventar 492 idênticos contos de fadas, em que os acontecimentos obedecem à mesma ordem. 553. Seja como for que a doutrina secreta ensine a história, a qual, com ser esotérica e tradicional, não é menos digna de fé que a história profana assiste-nos o direito de sustentar as nossas crenças, tanto quanto um sectário religioso tem o de sustentar as suas, e um séptico as suas opiniões. E a doutrina secreta diz que os Jnana-Budas dos dois grupos superiores, a saber, os vigilantes e os arquitetos, deram reis e chefes divinos às múltiplas e diferentes raças. Os últimos destes governantes ensinaram à humanidade as artes e as ciências, e os primeiros revelaram as grandes verdades espirituais dos mundos transcendentes às monadas encarnadas que acabavam de deixar seus veículos nos reinos inferiores, e haviam, assim, perdido toda a lembrança de sua origem divina. Desse modo, como diz Instância, descem os vigilantes sobre a radiante terra, e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Os reis concluíram o seu ciclo na terra e em outros mundos, nas rondas precedentes. Nos manvantaras futuros, eles serão guindados a sistemas superiores ao nosso mundo planetário, e o seu lugar será ocupado pelos eleitos de nossa humanidade, os precursores no difícil e árduo caminho do progresso. Os homens do nosso próprio ciclo de vida serão, no próximo grande Manvantara, os instrutores e guias de uma humanidade cujas mônadas podem estar agora aprisionadas,
semiconscientes, nos espécimes mais inteligentes do reino animal, enquanto os seus princípios inferiores animam, talvez, os exemplares mais elevados do reino vegetal. 553 Veja-se, por exemplo, a obra Sacrae Mysteries among Maias Antiquities, de Auguste Le Plongeon, em que se mostra a identidade dos ritos e crenças do Egito com os dos povos ali descritos. Os antigos alfabetos hieráticos dos maias e dos egípcios são quase iguais. 493. Assim marcham os ciclos da evolução setenária. Na natureza cétupla, a natureza espiritual ou divina, a psíquica ou semidivina, a intelectual, a passional, a instintiva ou cognicional, a semicorporal e a puramente material ou física. Todas elas evolucionam e progridem ciclicamente, passando de uma para outra, em um duplo sentido, centrífugo e centrípeto, uno em sua essência última, e cétuplo em seus aspectos. Destes, o inferior é, naturalmente, o que depende dos nossos 5 sentidos, que em verdade são 7, conforme mostraremos mais adiante, baseados nos mais antigos Upanishads. Isso em relação às vidas individual, humana, senciente, animal e vegetal, cada uma delas o microcosmo de seu macrocosmo superior. Dá-se o mesmo quanto ao universo, que se manifesta periodicamente, tendo por objetivo o progresso em conjunto das vidas inumeráveis, as inspirações da vida una, a fim de que, através do perpétuo vir a ser, cada um dos átomos deste mesmo universo infinito, passando do informe e do intangível, pelas complexas naturezas do semiterrestre, a matéria em plena geração, para depois retroceder e tornar a subir a estados ainda mais elevados e mais próximos da meta final, a fim de que, repetimos, possa cada átomo alcançar, por meio de esforços e méritos individuais, aquele estado em que voltará a ser o todo uno incondicionado. Mas, entre o alfa e o ômega, se estende o áspero caminho, eriçado de espinhos, que primeiro se dirige para baixo, e depois sobe em espiral para o alto da colina. Sim, sem cessar, até alcançar o topo. 494. Ao iniciar a longa viagem, o peregrino está imaculado, descendo cada vez mais na matéria pecaminosa, e associando-se a cada um dos átomos do espaço manifestado, só depois de chegar ao fundo do vale da matéria, e de haver lutado e sofrido através de cada uma das formas do ser e da vida, pode ele identificar-se com a humanidade coletiva. Percorreu então a primeira metade do seu ciclo. Essa humanidade, ele a fez segundo a sua própria imagem, a fim de ganhar a senda do progresso, e subir sempre, até alcançar a sua verdadeira pátria, o Deus. Tem ainda que escalar, com o sofrimento, o caminho escarpado do Gólgota da vida. É o martírio da existência consciente de si mesma. Como Vishvakarma, tem que sacrificar-se, ele próprio, para redimir todas as criaturas, para ressuscitar, de entre as vidas múltiplas, a vida una. Então, a sua real ascensão para os céus, onde emerge na incompreensível existência e bem-aventurança absolutas do Paranirvana, e reina incondicionalmente, e de onde voltará de ser na próxima vinda, que uma parte da humanidade, atendo-se à letra morta, espera como o segundo advento, e outra parte como o último Kalki Avatar. 495. Resumo. A história da criação e do mundo, desde sua origem até a época presente, compõe-se de 7 capítulos. O capítulo 7º ainda não foi escrito. T/Subarro 554. Esforçamo-nos por escrever o primeiro dos 7 capítulos, e agora o damos por terminado. Falha incompleta que seja a exposição, representa, em todo caso, uma aproximação, no sentido matemático, do que constitui a base mais antiga de todas as cosmogonias. Ousada é a tentativa de expressar em língua europeia o vasto panorama da lei, que eterna e periodicamente se manifesta, lei impressa nas mentes plásticas das primeiras raças dotadas de consciência, por aqueles que a reflitam da mente universal. Empreendimento ousado, porque nenhuma linguagem humana, com exceção do sânscrito, que é o idioma dos deuses, permite fazê-lo com a exatidão suficiente. Que a intenção, porém, sirva de escusa para os defeitos da obra. Como conjunto, nem o que precede nem o que deverá seguir-se podem ser encontrados em parte alguma. Estes ensinamentos não figuram em nenhuma das 6 escolas filosóficas da Índia, porque em verdade, pertencem a uma sétima. 554 Titelesopiste, 1881. 496. Escola, que é a síntese das outras, a saber, a doutrina oculta. E não se acham escritos em nenhum velho e carunchoso papiro do Egito,
nem foram gravados em ladrilho ou muro de granito da Síria. Os livros da Vedanta, a última palavra do saber humano, apresentam só o aspecto metafísico da cosmogonia do mundo. É o seu inestimável tesouro. Os Upanishads, sendo Upanishad uma palavra composta, que significa o domínio da ignorância pela revelação do conhecimento secreto e espiritual, requer hoje a posse de uma chave mestra, que permita ao estudante apreender-lhe o sentido em sua plenitude. A autora pede vênia para dar aqui a explicação que, a esse respeito, lhe foi transmitida pelo mestre. O nome Upanishads é comumente traduzido como doutrina esotérica. Esses tratados fazem parte do sutil conhecimento revelado, em uma palavra, a revelação, e são geralmente anexados à parte bramânica dos Vedas, como sua terceira divisão. Ora, os Vedas possuem duas significações bem distintas, uma expressa pelo sentido literal das palavras, a outra indicada pelo metro e usvara, entonação, que são como que a vida dos Vedas. É claro que os sábios pandits e os filósofos negam que os Vara têm alguma relação com a filosofia ou as antigas doutrinas esotéricas. Mas a misteriosa conexão existente entre os Vara e luz é um de seus mais profundos segredos. 555 Tesu Barrou, Fiviars of Theosophy, Pag. 154. 497. Os orientalistas enumeram 150 Upanishads e consideram os mais antigos, como escritos provavelmente uns 600 anos antes de nossa era. Mas os textos autênticos não correspondem nem à quinta parte daquele número. Os Upanishads são para os Vedas o que a Cabala é para a Bíblia dos judeus. Expõem e explicam a significação secreta e mística dos textos védicos. Tratam da origem do universo, da natureza da divindade, do espírito e da alma. Também da relação metafísica entre a mente e a matéria. Em resumo, contém o princípio e o fim de todo o conhecimento humano, mas cessaram de o revelar desde os tempos de Buda. De outra forma, não poderiam os Upanishads ser considerados esotéricos, já que hoje se acham integrando os livros sagrados bramânicos, ao alcance de qualquer pessoa, inclusive dos mlechas, os sem casta, e dos orientalistas europeus. Mas há, em todos os Upanishads, indícios constantes e invariáveis de sua antiga origem, e que provam, a, que algumas de suas partes foram escritas antes de o sistema de castas transformar-se na instituição tirânica que ainda perdura, b, que a metade de seus textos foi eliminada, sendo que alguns foram reescritos e abreviados. Os grandes mestres do conhecimento superior e os brahmanes vão ali constantemente aos reis kshatriyas, casta militar, para se tornarem seus discípulos. Observa com muita justeza o professor Coelho que os Upanishads respiram um espírito completamente diferente do de outros escritos bramânicos, uma liberdade de pensamento que se não vê em nenhuma obra anterior, salvo nos próprios hinos do Rigveda. O segundo fato se explica por uma tradição registrada em um dos manuscritos que se referem à vida de Buda, a de que os Upanishads foram originariamente anexados aos Brahmanas no início de uma reforma que conduziu ao exclusivismo do atual sistema de castas entre os Brahmanes, alguns 498 séculos após a invasão da Índia pelos duas vezes nascidos. Os textos estavam completos naquela época e serviram para instruir os chelas que se preparavam para a iniciação. Assim foi enquanto os Vedas e os Brahmanas permaneceram como propriedade única e exclusiva dos Brahmanes do templo, enquanto ninguém mais, estranho à casta sagrada, tinha o direito de estudá-los ou até mesmo de os ler. Surgiu então Gautama, o príncipe de Kapilavastu, tendo aprendido toda a sabedoria bramânica dos Rahasya ou dos Upanishads, e vendo que os ensinamentos muito pouco ou nada diferiam dos ministrados pelos mestres da vida, residentes nas montanhas nevadas dos Himalaias. 556, o discípulo dos Brahmanes, não se conformando em que a sabedoria sagrada fosse negada a todos, com exceção destes últimos, resolveu divulgá-la, a fim de salvar o mundo inteiro. Então os Brahmanes, ante a iminência de verem cair os seus conhecimentos sagrados e a sua sabedoria oculta nas mãos dos mlechas, encurtaram e resumiram os textos dos Upanishads, que em sua origem continham 3 vezes a matéria dos Vedas e Brahmanas reunidos, e o fizeram sem mudar uma só palavra. Dos textos, destacaram simplesmente dos manuscritos as partes mais importantes, aquelas onde se achava a última palavra sobre o mistério de existência. A chave do código secreto dos Brahmanes ficou, daí em diante, na posse exclusiva dos iniciados, e eles puderam, assim, negar publicamente a exatidão dos ensinamentos de Buda,
invocando os Upanishads, em que se guardava perpétuo silêncio a respeito das questões principais. Tal é a tradição esotérica de Elen Himalaia. 556 também chamados Filhos da Sabedoria da Névoa de Fogo, e Irmãos do Sol, nos anais chineses. Consta dos manuscritos da Biblioteca Sagrada da província de Fujian, que Sidzang, Tibete, é a grande sede da sabedoria oculta, desde tempos imemoriais, muito anteriores a Buda. Conta-se que o imperador Yu, o Grande 2207 anos antes de nossa era, místico piedoso e grande adepto, adquiriu sua sabedoria dos grandes mestres das montanhas nevadas em Sidzang. 499. Sri Shankaracharya, o maior iniciado que viveu nos tempos históricos, escreveu muitos bhashyas, comentários, acerca dos Upanishads, mas os seus tratados originais, como há razões para crer, ainda não caíram nas mãos dos filisteus, pois são conservados ciosamente nos mosteiros, matamos, e existem razões ainda mais ponderosas para acreditar-se que os preciosos bhashyas sobre a doutrina esotérica dos Brahmanes, de autoria do maior de seus expositores, continuarão sendo, por muitos séculos, letra morta para a maior parte dos hindus, exceto para os Brahmanes Smartavas. Esta seita, fundada por Shankaracharya, e de muita influência ainda na Índia Meridional, é atualmente a única que produz estudantes com discernimento bastante para compreender a letra morta dos bhashyas. Isso porque, segundo a informação que tivemos, são os únicos que contam, de quando em quando, com verdadeiros iniciados na direção de seus matams, como, por exemplo, no Sringagiri dos Ghats ocidentais de Mysore. Por outro lado, não existe, nessa casta tão intransigentemente exclusivista dos Brahmanes, seita mais fechada que a dos Smartavas, e a reticência de seus membros, quanto a dizerem algo sobre os seus conhecimentos da ciência oculta e a doutrina secreta, somente pode ser igualada ao seu saber e à sua altivez. Eis porque a autora da presente exposição deve esperar, desde logo, que as suas afirmativas encontrem a mais viva oposição e sejam até mesmo desmentidas. Não é que exista qualquer pretensão à infalibilidade ou à exatidão absoluta em tudo que se diz nesta obra, mas, em razão das dificuldades inerentes aos assuntos versados e as limitações quase insuperáveis da língua inglesa, como de todos os demais idiomas europeus, para a expressão de certas ideias, é mais que provável não tenha a autora conseguido dar melhor e mais clara forma às suas 500 explicações, sendo certo que ela fez tudo o que podia, em tão desfavoráveis circunstâncias, e mais não se pode exigir de nenhum escritor. Recapitulemos, para mostrar quanto é difícil, se não impossível, fazer completa justiça aos temas ora interpretados, tal a sua magnitude. Primeiro, a doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos, e a sua cosmogonia, por si só, é o mais prodigioso e acabado dos sistemas, ainda que velado, como se encontra no esoterismo dos Puranas. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos, que ocuparam a atenção de gerações inumeráveis de videntes e profetas iniciados, para os coordenar, classificar e explicar, durante as assombrosas séries do progresso evolutivo, estão todos registrados em algumas poucas páginas de signos geométricos e de símbolos. A visão cintilante daqueles iniciados foi até o próprio âmago da matéria, descobriu e escrutou a alma das coisas, ali onde um observador comum e profano, por mais agudo que fosse, não teria percebido senão a tessitura externa da forma. Mas a ciência odierna não crê na alma das coisas, e por isso repugnará todo o sistema da cosmogonia antiga. É inútil dizer que tal sistema não é o fruto da imaginação ou da fantasia de um ou mais indivíduos isolados, que se constitui dos anais ininterruptos de milhares de gerações de videntes, cujas experiências cuidadosas têm concorrido para verificar e comprovar as tradições, transmitidas oralmente de uma outra raça primitiva, acerca dos ensinamentos de seres superiores e excelsos, que velaram sobre a infância da humanidade. 501. Durante muitos séculos, os homens sábios da quinta raça, pertencentes ao grupo sobrevivente que escapou do último cataclismo e das convulsões dos continentes, passaram a vida aprendendo, e não ensinando, como o faziam, examinando, submetendo a provas e verificando, em cada um dos departamentos da natureza, as tradições antigas, por meio das visões independentes dos grandes adeptos, isto é, dos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram, no mais alto grau possível, seus organismos físico, mental, psíquico e espiritual. O que um adepto via só era aceito depois de confrontado e comprovado com as visões de outros adeptos,
obtidas em condições tais que lhes conferissem uma evidência independente, e por séculos de experiências. Segundo, a lei fundamental do sistema, o ponto central de onde tudo surgiu e para onde tudo converge e gravita, e sobre o qual repousa toda a sua filosofia, é o princípio substancial, o uno, homogêneo, divino, a causa radical única. Alguns, cujas lâmpadas tinham mais brilho, foram guiados, de uma causa a outra causa, ao manancial secreto da natureza, e viram que deve existir um princípio primordial. Chama-se princípio substancial porque, convertendo-se em substância no plano do universo manifestado, que não passa de uma ilusão, continua a ser um princípio no espaço visível e invisível, abstrato, sem começo, nem fim. É a realidade onipresente, impessoal, porque imanente em tudo e em 502. Cada uma das coisas. Sua impessoalidade é o conceito fundamental do sistema. Está latente em cada átomo do universo, e é o próprio universo 557. Terceiro, o universo é a manifestação periódica daquela essência absoluta e desconhecida. Dar o nome de essência é, contudo, pecar contra o espírito mesmo da filosofia. Porque, embora seja aqui o substantivo um derivado do verbo esse, ser, não pode haver identificação com nenhuma espécie de seres concebíveis pela inteligência humana. Define-se melhor dizendo que aquilo não é espírito nem matéria, mas ambos ao mesmo tempo. Para Brahman e Mu com acento circunflexo lá prakriti são na realidade se bem que apareçam como dois no conceito universal do manifestado, inclusive no do Logos Uno, ou manifestação primeira, em que, como explica o sábio autor das notas sobre o Bhagavad Gita, aquilo surge objetivamente como Mu com acento circunflexo lá prakriti, e não como para Brahman, como seu véu, e não como a realidade una, que está por trás e é incondicionada e absoluta. Quarto, o universo, com tudo que nele se contém, é chamado Maya porque nele tudo é temporário, desde a vida efêmera do pirilampo até do sol. Comparado à eterna imutabilidade do Uno e à invariabilidade daquele princípio, o universo, com suas formas transitórias e sempre cambiantes, certamente não parecerá, ao espírito de um filósofo, valer mais que um fogo fato. Entretanto, o universo é suficientemente real para os seres conscientes que o habitam, e que são tão ilusórios quanto ele próprio. Quinto, tudo no universo, em todos os seus reinos, é consciente, isto é, dotado de uma consciência que lhe é peculiar em seu próprio plano de percepção. Devemos capacitar-nos de que, só porque nós, humanos, não percebemos sinal algum de consciência na pedra, por exemplo, não é isso razão para concluirmos que 557 veja-se o Vol. 2, parte 2, seção 3, a substância primordial e o pensamento divino. 503. Nenhuma consciência existe ali. Não há matéria morta ou cega, como não há também lei cega ou inconsciente. Na filosofia oculta não há lugar para conceitos que tais. Ela não se preocupa jamais com as aparências exteriores. Ela tem mais realidade as essências numênicas que suas contrapartidas objetivas. Assemelha-se neste ponto aos nominalistas da Idade Média, para quem os universais eram as realidades, e os particulares só existiam nominalmente na imaginação do homem. Sexto, o universo é elaborado e dirigido de dentro para fora. O que está em baixo é como o que está em cima, assim no céu como na terra, e o homem, microcosmo e cópia em miniatura do macrocosmo, é o testemunho vivo desta lei universal e do seu modus operandi. Observamos que todo movimento externo, ação ou gesto, quer seja voluntário ou mecânico, mental ou orgânico, é precedido e produzido por um sentimento ou emoção interna, pela vontade ou volição, e pelo pensamento ou mente. Pois que nenhum movimento ou alteração exterior, quando é normal, se pode verificar no corpo externo do homem, sem que o provoque um impulso interno, comunicado por uma daquelas três funções. Assim também sucede no universo externo ou manifestado. Todo o cosmos é dirigido, vigiado e impulsionado por uma série quase interminável de hierarquias de seres sencientes, cada qual com uma missão a cumprir, e que, seja qual for o nome que lhes dermos, de anjos ou anjos, são os mensageiros exclusivamente no sentido de agentes das leis kármica e cósmica. Variam ao infinito os seus respectivos graus de consciência e de inteligência, e chamar espíritos puros a todos eles, sem qualquer toque terrestre. Aquele toque que o tempo costuma imprimir em suas presas, é simplesmente uma. 504. Licença poética. Porque cada um destes seres, ou foi um homem num Manvantara anterior, ou vai ser no atual ou em Manvantara futuro. Quando não são homens incipientes, são homens aperfeiçoados, e, em suas esferas superiores e menos materiais,
não diferem moralmente dos seres humanos terrestres senão em que se acham livres do sentimento da personalidade e da natureza emocional humana, duas características puramente terrenas. Os últimos, isto é, os aperfeiçoados, estão para sempre libertos daquele sentimento, porquanto, a. já não possuem corpos carnais, este peso que entorpece a alma, b. não encontrando obstáculos o elemento espiritual puro, ou estando mais livre, são menos influenciados por Maya que o homem, a não ser que este seja um adepto, isto é, capaz de manter completamente separadas suas duas personalidades, a espiritual e a física. As mônadas incipientes, por nunca terem possuído corpos humanos, não podem experimentar nenhum sentimento de personalidade ou de egoísmo, sendo o que se entende por personalidade uma limitação e uma relação, ou, conforme a definiu Coleridge, a individualidade existente por si mesma, tendo, porém, uma natureza como base. A palavra não pode obviamente aplicar-se a entidades não humanas, mas, tal como atestam gerações de videntes, nenhum daqueles seres, superiores ou inferiores, possui individualidade ou personalidade como entidade separada, no sentido em que o homem afirma, eu sou eu, e não outro. Por outras palavras, eles não têm consciência daquele separatividade tão característica que se observa nos homens e nas coisas da terra. A individualidade é um traço distintivo de suas respectivas hierarquias, e não de suas unidades, e esse traço varia somente com a categoria do plano a que pertencem as mesmas hierarquias. Quanto mais próximo da região da homogeneidade e do divino, tanto 505 mais pura e menos acentuada a individualidade da hierarquia. São seres finitos sob todos os aspectos, salvo no tocante aos seus princípios superiores, as centelhas imortais, que refletem a chama divina universal, individualizados e separados tão só nas esferas da ilusão, por uma diferenciação que é tão ilusória quanto o resto. São seres viventes, porque são correntes projetadas da vida absoluta sobre a tela cósmica da ilusão, seres nos quais a vida não pode extinguir-se antes que esteja extinto o fogo da ignorância naqueles que sentem essas vidas. Tendo surgido a existência sob a influência vivificante do raio incriado, reflexo do grande sol central que cintila sobre as praias do rio da vida, há neles o princípio interno, que pertence às águas da imortalidade, embora sua vestimenta diferenciada seja tão perecível como o corpo do homem. Tinha, pois, razão Jung ao dizer que os anjos são homens de uma ordem superior. E nada mais. Não são os anjos ministros nem protetores, não são tampouco arautos do Altíssimo, e muito menos os mensageiros da ira de Deus, criados pela imaginação do homem. Pedir a proteção deles é tão insensato quanto supor que se possa capitalizar simpatia mediante qualquer espécie de propiciação, pois eles, do mesmo modo que os homens, são criaturas sujeitas à imutável lei kármica e cósmica. A razão é óbvia. Não possuindo nenhum elemento de personalidade em sua essência, não podem ter nenhuma das qualidades pessoais que os homens atribuem, nas religiões esotéricas, ao seu Deus antropomórfico, um Deus ciumento e exclusivista que se regozija e se enraivece, que se compraz com os sacrifícios e que é mais despótico em sua vaidade do que qualquer homem astuto e finito. 506. O homem, sendo um composto das essências de todas aquelas hierarquias celestes, pode, como tal, alcançar um grau superior, em certo sentido, ao de qualquer uma das hierarquias ou classes ou de suas combinações respectivas. Está escrito, o homem não pode nem propiciar nem comandar os devas, mas, paralisando sua personalidade inferior, e chegando assim ao pleno conhecimento da não separatividade entre o seu eu superior e o ser absoluto, pode o homem, até mesmo durante a sua vida terrestre, tornar-se como um de nós, de modo que, alimentando-se com o fruto do conhecimento que dissipa a ignorância, o homem se converte em um dos Elohim ou Dianes, e, uma vez no plano destes, o espírito de solidariedade e de perfeita harmonia que reina em todas as hierarquias deve estender-se a ele e protegê-lo em todos os sentidos. A principal dificuldade que impede os homens de ciência a crer nos espíritos divinos, assim como nos espíritos da natureza, está no seu materialismo. É o maior obstáculo a que os espiritistas acreditem naquelas entidades, ao passo que conservam uma fé cega nos espíritos dos mortos, e a ignorância geral em que se acha todo mundo, exceto alguns ocultistas e cabalistas, quanto à verdadeira essência da matéria. É da aceitação ou não da teoria da unidade de tudo na natureza, em sua essência última, que depende principalmente a crença ou a incredulidade da existência, ao nosso redor,
e outros seres conscientes além dos espíritos dos mortos. É na exata compreensão da evolução primitiva do espírito, matéria, e de sua essência real, que deve o estudante apoiar-se para a gradual elucidação da cosmogonia oculta, sendo esse o único índice seguro que pode guiá-lo em seus estudos ulteriores. Em verdade, conforme vimos de mostrar, cada um dos chamados espíritos é um homem desencarnado ou um homem futuro. Porque, desde o 507 mais elevado arcanjo, de Anshoan, até o último construtor consciente, a classe inferior das entidades espirituais, todos estes são homens que viveram em outros manvantaras, em livros passados, nesta ou em outras esferas, e os elementais inferiores, semi-inteligentes e não inteligentes, são todos homens futuros. Para o ocultista, a circunstância de um espírito ser dotado de inteligência representa, por si só, a prova de que este ser foi um homem, havendo adquirido essa inteligência e o seu conhecimento através do ciclo humano. No universo só existe uma onisciência e inteligência indivisível e absoluta, que vibra em cada um dos átomos e dos pontos infinitesimais de todo o cosmos, do cosmos que não tem limites e ao qual se dá o nome de espaço, considerado independentemente de todas as coisas nele contidas. Mas a primeira diferenciação do seu reflexo no mundo manifestado é puramente espiritual, e os seres nela gerados não são providos de uma consciência que tenha qualquer relação com a consciência que nós conhecemos. Não podem possuir consciência ou inteligência humana senão adquirindo-a pessoal e individualmente. Será, talvez, um mistério. Não deixa, porém, de ser um fato para a filosofia esotérica, e até um fato dos mais aparentes. A ordem inteira da natureza atesta que há uma progressiva marcha que tende para uma vida superior. Existe um plano ou desígnio na ação das forças, inclusive aquelas que parecem as mais cegas. O processo integral da evolução, com suas adaptações intermináveis, é uma prova disso. As leis imutáveis que eliminam as espécies fracas, para dar lugar às fortes, e que asseguram a sobrevivência dos mais aptos, por cruéis que sejam em sua ação imediata, cooperam todas no sentido da grande meta final. O fato mesmo de que ocorrem adaptações, de que os mais aptos são os que sobrevivem na luta pela existência, demonstra que a chamada natureza inconsciente é, na realidade, um complexo de forças manejadas por 508 seres semi-inteligentes, elementais, sob a direção de elevados espíritos planetários, de Anshoans, que formam coletivamente o verbo manifestado do Logos não manifestado, constituindo ao mesmo tempo a mente do universo e sua lei imutável. A natureza, tomada em seu sentido abstrato, não pode ser inconsciente, sendo, como é, a emanação da consciência absoluta e, portanto, um de seus aspectos no plano da manifestação. Onde está aquele que se atreve a negar ao vegetal, e mesmo ao animal, uma consciência própria? Tudo o que ele pode dizer é que essa consciência transcende os limites de sua compreensão. Três distintas representações do universo, em seus três aspectos distintos, são impressas em nosso pensamento pela filosofia esotérica: o pré-existente, o sempre existente, do qual promanou o primeiro, e o fenomenal, o mundo de ilusão, o reflexo, a sombra do anterior. Durante esse grande mistério, esse grande drama da vida, que nós conhecemos pelo nome de Manvantara, o cosmos real é como os objetos colocados atrás de uma tela branca, sobre a qual projetam sombras. Os personagens e os objetos verdadeiros permanecem invisíveis, enquanto os fios condutores da evolução são manejados por mãos também invisíveis. Os homens e as coisas representam apenas os traços deixados sobre o fundo branco pelo reflexo das realidades dissimuladas por trás das redes de Mahamaya, a grande ilusão. Assim o ensinaram todas as filosofias e todas as religiões, pré-diluvianas como pós-diluvianas, na Índia e na Caldeia. Assim o ensinaram os sábios da China e os da Grécia. Nos dois primeiros países aqueles três universos eram simbolizados, nos ensinamentos esotéricos, pelas três trindades que emanam do eterno germe central e com ele constituem uma unidade suprema, a tríade inicial, a manifestada e a criadora, ou os três em um. A última, 509, não é senão o símbolo, em sua expressão concreta, das duas primeiras, que são ideais. Aí está porque a filosofia esotérica supera a necessidade desta concepção puramente metafísica, e só o primeiro universo chama o sempre existente. Tal é a opinião de cada uma das seis grandes escolas da filosofia hindu. 558, os seis princípios daquele corpo unidade da sabedoria, do qual a gnose, o conhecimento oculto, é o sétimo. A autora destas linhas espera que, por superficial que tenha sido a elaboração dos comentários das sete instâncias,
seja o suficiente, nesta parte cosmogônica da obra, para mostrar que os ensinamentos arcaicos são, em sua própria esfera, mais científicos, no moderno sentido da palavra, do que outra qualquer escritura antiga, considerada e julgada no seu aspecto esotérico. Como, porém, e já os declaramos anteriormente, esta obra silencia muito mais coisas do que as que expõe. Convidamos o estudante a que utilize sua própria intuição. O nosso principal escopo é esclarecer alguns ensinamentos que já vieram à luz, por vezes muito incorretamente, a nosso pesar, suplementar com informações adicionais, se quando possível, os conhecimentos antes sugeridos, defender a nossa doutrina dos ataques violentos do sectarismo odiano, e muito especialmente do materialismo destes últimos tempos, tantas vezes rotulado erroneamente de ciência, quando em verdade só as palavras sábios e semi-sábios deveriam ter a responsabilidade das inúmeras teorias ilógicas apresentadas ao mundo. Em sua grande ignorância, o público, ao mesmo tempo que aceita cegamente tudo o que provém das autoridades, e julga de seu dever considerar como fato comprovado todo ditame oriundo de um homem de ciência, o 558 Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa e Vedanta. 510. Público, dizíamos, habituou-se a zombar de tudo o que dimana de fontes pagãs. Por esse motivo, e como os sábios materialistas só podem ser combatidos com suas próprias armas, as da controvérsia e da discussão, julgamos conveniente inserir em cada volume um apêndice 559, em que são contrastadas as respectivas opiniões para mostrar como até as grandes autoridades podem errar. Frequentemente, acreditamos que seja útil e eficaz pôr em relevo os pontos fracos de nossos adversários e demonstrar como seus repetidos sofismas, que se pretende passar por dieta científico, são inexatos. Nós nos apoiamos em Hermes e, na sabedoria hermética, em seu caráter universal, eles se apoiam em Aristóteles, contra a intuição e a experiência dos séculos, imaginando que a verdade é propriedade